Nespolo. Eu sou formado em medicina e naturopatia e com especialização, inclusive, em naturopatia clínica. A questão hoje, então, a live é sobre ossos e suas doenças, né? Então, para nós falarmos de osso, nós precisamos falar sobre o esqueleto humano, como ele é formado, tipos de ossos, é só ossos ou não, tá? Então, para que nós possamos entender, tá? Como nós somos formados, tá? Que estrutura é essa que nos mantém de pé, tá? Que mantém os nossos órgãos. Então, o esqueleto humano é formado pela união de ossos e cartilagens, que formam uma estrutura extremamente importante para os seres humanos. Então, são estruturas rígidas, esbranquiçadas, então os ossos são rígidos, né? Então não são flexíveis, né? Não se consegue flexionar eles como um músculo, por exemplo. São brancos, né? Esbranquiçados, não são todos bem brancos, né? Tem os que têm uns tons mais escuros, e duros, tá? Então, duros você bate, ele tem dificuldade para quebrar, tá? E as formas dos nossos ossos são variadas. E elas são unidas, e os nossos ossos são unidos uns aos outros por articulações, tá? Juntas ou articulações, onde forma o esqueleto. Tá? Então, é uma forma sólida de tecido conjuntivo, tá? Que apresentam uma mesma origem e funções, tá? Tendo como principal característica a mineralização da matriz óssea. Olha que importante. Tá? Então, os ossos que depositam e mineralizam, liberam os minerais para o nosso organismo. Então, o ser adulto apresenta 206 ossos. É claro, todos que são os seus ossos normais, né? Às vezes fez cirurgia, já retirou parte de osso ou um osso, aí já não tem mais, né? Então, a perna ou coisa parecida. Então, antes da fase adulta, a criança, ela tem mais ossos. Então, com o crescer, os ossos vão se fundindo, tá? E acabam ficando com 206 ossos. Tá? É claro que numa fase mais avançada, idosa, o nosso organismo vai reabsorvendo e vai diminuindo a quantidade de ossos. Veja que importante que é. Tá? Então, aqui a constituição dos nossos ossos. Tá? Então, eles são formados uma parte orgânica e uma inorgânica. Veja a importância agora. A parte orgânica é em torno de 90% de colágeno. Tá? Então, são substâncias amorfas que contêm proteínas. Então, essas proteínas também são aminoácidos. São alguns tipos de aminoácidos que o organismo mantém como depósito nos nossos ossos. Tá? Depois, mais adiante, eu vou falar a importância desses aminoácidos. A parte inorgânica, que é a parte principal, ou seja, o que mais contém nos nossos ossos, né, a quantidade maior, é constituída por cristais de hidroxiapatita. O nome é um pouquinho ruim de pronunciar, tá? Então, hidroxiapatita. Tá? Então, um conjunto de minerais. Então, esses cristais que dão a resistência aos ossos. E são compostos por sais minerais como cálcio, fósforo, magnésio, zinco e outros. Aqui é muito importante porque eu falo nós porque a população em geral, as pessoas em geral se preocupam, né, em repor cálcio no nosso organismo. Toma cálcio, cálcio, cálcio. Então, você vê que o cálcio faz parte, mas nós temos necessidade de outros minerais, tá? Porque não é só o cálcio que vai manter os nossos ossos saudáveis. Tá? Então, os ossos apresentam uma parte compacta e uma mais esponjosa, tá? Que é preenchida por uma medula óssea. Vocês vão ver a importância dessa medula óssea. Eles ainda são revestidos por uma membrana denominada de periósteo e são altamente vascularizados. Tá? É quando, nessa vascularização, tá, são feitas as células sanguíneas. Então, o sistema articular é formado pelas articulações, tá, e que formam um tecido conectivo, semi-rígido. Tá? Então, que é o que articula nossos ossos, são as articulações. Tá? Então, são estruturas de conexão entre dois ou mais ossos e permitem o movimento e a estabilidade durante as atividades do nosso corpo. Então, assim, essa estabilidade, o movimento, imagine vocês,
se fossem umas estruturas, essas articulações, né, que fossem flexíveis, né, o que aconteceria? Nós não ficaríamos de pé, tá? Nós seríamos invertebrados. Tá? Então, nosso sistema esquelético reúne um conjunto de ossos e estruturas que formados a partir de cartilagem. Então, são os tendões e ligamentos que permitem a nossa movimentação, né, do corpo, a sustentação e apoio para músculos. Vejam bem, a proteção dos nossos órgãos, se não fosse a nossa caixa torácica, né, como estaria a proteção dos nossos pulmões, o nosso coração? Tá? Além, é claro, de servir como local de armazenamento de substâncias, como foi citado antes, né, o cálcio, o fósforo, e produzir as células sanguíneas, tá, lá através da medula óssea. Tá? Então, o nosso sangue, ele inicia-se, a produção dele lá na medula óssea, lá nos nossos ossos. São eles que produzem as células sanguíneas. Então, se nós estamos com baixo índice de mineral no nosso organismo, como está o nosso organismo? Tá? Então, aqui, no nosso corpo, os 206 ossos são perfeitamente unidos através de articulações que formam o chamado esqueleto. Tá? Os ossos que compõem essa estrutura podem ser classificados de acordo com o seu formato. Então, vamos por aqui. Classificação das articulações podem ser fibrosas, tá? Cartilaginosas ou sinoviais. Bem? As funções dos ossos. Sustentação, serve de apoio às diversas partes do corpo. Tá? Então, se não tivesse uma boa sustentação, como eu estaria me sustentando? Né? Como eu estaria aqui sentado? Eu estaria deitado. Tá? Eu não estaria conseguindo fazer movimentos. Então, a movimentação, como eu acabei de comentar, ele serve de apoio, né, ou ponto de inserção aos músculos, tá? Que auxiliam assim no movimento. Então, não é só a cartilagem que faz o movimento. Quem faz, que provoca isso, são os músculos, tá? E a cartilagem apenas age como se fosse uma dobradiça. Tá? Proteção. Alguns ossos protegem estruturas importantes, como é o caso da caixa craniana, né? Nosso crânio. Se não fosse a nossa caixa craniana, né? Os nossos neurônios, a massa encefálica estaria espalhada. Então, protegendo o nosso encéfalo. Reserva de sais minerais, não é reserva só de cálcio, como se fala. Tá? Então, os ossos armazenam diversos sais, como cálcio, fósforo, potássio, entre outros. Né? Em relação ao cálcio, quanto à quantidade eliminada pelo organismo, é maior que a absorvida. Então, vejam bem, como elimino o cálcio, ou seja, todos os minerais? Tomando chás, muitas vezes. Tá? Eu tomo um chazinho, eu gosto de tomar um chá. Tá? Através de alimentos, diuréticos. Eu vou tomar um diurético para perder peso. A pessoa que tem hipertensão arterial, por exemplo, tem que tomar o diurético. Principalmente quem é hipertenso por sódio, né? Hipertensão sódica. É essencial tomar o medicamento. Tá? E ele não elimina só o sódio, esse diurético. Elimina todos os minerais. Então, veja bem, aonde nós começamos a adoecer. Muitas vezes a gente pensa que está tomando algo saudável, tá? E estamos, na verdade, adoecendo. Tá? Vamos lá. Então, os ossos e suas doenças. A osteoporose. Aqui eu coloquei um texto maior, tá? Pela importância da osteoporose. Tá? Então, é uma doença que afeta ossos, causa a diminuição da massa óssea, tá? E tornam-se cada vez mais frágeis, poucos, finos e extremamente sensíveis, tá? Que aumenta muito o risco de fraturas. Pessoas, principalmente as mulheres, né, após menopausa, durante a menopausa, idosos, né, tem que cuidar muito para não bater, não cair, né, para não fraturar. Então, porque ficam muito sensíveis. Tá? Então, é uma das principais doenças osteometabólicas, tá? Doenças ósseas. Tá bem? Então, atinge mais as mulheres que os homens, porque na menopausa há uma drástica diminuição, tá, dos níveis de estrogênio. Então, é o hormônio responsável por retardar a absorção óssea e fixar os cálcios nos ossos. Tá?
ficando o sistema esquelético mais vulnerável. Tá bem? Além disso, as mulheres possuem ossos mais finos e fracos do que os homens. Então, o homem tem uma constituição óssea mais reforçada. Tá? Isso não é até pelo trabalho, mas já nasce com uma constituição óssea mais reforçada. Tá bem? Não quer dizer que as mulheres sejam fracas, tá? Tem mulheres aí que são muito mais resistentes do que homens. Tá bem? Então, as mulheres na pré-menopausa, na menopausa e os homens na andropausa devem procurar fazer exame de densiometria óssea. Vejam a importância, tá? Para evitar uma futura osteoporose. Bem? Então, a osteopenia, tá? Ela seria o início de uma osteoporose. Eu coloquei porque muitas pessoas têm osteopenia, tá? Muitas vezes, assim, ela não chega, vamos dizer assim, provocadores ou sintomas como a osteoporose, tá? Mas ela é uma diminuição da massa óssea, ela passa da massa óssea, desculpa. Ela é importante, tá? E quando identifica-se o início ou a osteopenia, já buscar o tratamento correto, tá? Porque se não tratar e não cuidar, vai levar à osteoporose, tá bem? A artrite, aqui é muito importante, como vocês veem os dedos ali em cima, né? Tudo tortos, né? Os dedos tudo repuxado, tá? Então, a artrite é um termo usado para descrever diversas doenças que causam danos às articulações do corpo. Tá? Então, é uma doença. Artrose, sinônimos, tá? De osteoartrose e osteoartrite. Tá? Então, é uma forma mais comum de artrite, tá bem? E se caracteriza pela degeneração ou desgaste da cartilagem entre os ossos. E isso quer dizer, tá? Ou desculpa, isso pode fazer com que o atrito entre os ossos cause dor. Tá? Isso também pode fazer com que a articulação saia de sua posição normal, tá? Que é mais comum nas mãos, como no caso aí dos dedos, né? Que fica aquela articulação fora, né? Coluna, joelhos e quadril. Então, muitas pessoas, eu tenho desgaste de joelho. Então, é uma forma de artrite, né? Ou osteoartrose, que é o nome da doença, que é o nome correto da doença, né? Quando tem o desgaste dos ossos. Principalmente joelho, fêmur, tá? São as juntas que mais afetam, tá? Que mais tem problema de desgaste. Bem? Então, desculpa aqui, eu passei muito rápido. O reumatismo, tá? É uma outra doença que... Aqui eu só estou colocando as doenças principais, tá bem? Então, a doença das articulações, músculos, ligamentos e tendões. Ele não é traumático, tá? Mas acomete pessoas mais velhas. Aqui, na questão mais velhas, é o que mais acomete. Mas tem pessoas jovens que já têm reumatismo, tá? 20 anos, 25 anos, já tem pessoas com reumatismo. Então, as principais desordens são a osteoartrite, a artrite, a reumatoide, febre reumática, dor nos ombros, dor no pescoço, dor nas costas, fibromialgia, lembra que nós fizemos uma live da fibromialgia, a espondilite anquilosante, a artrite psoriática, lúpus eritematosos, os sistêmicos, né? A polimialgia reumática, a tenossinovite e a capsulite e a bursite. Tá? Vocês veem que tem muitas doenças, por exemplo, o lúpus aqui, que é uma autoimune, mas que também faz parte do reumatismo. Tá? Então, inicia-se devido ao desequilíbrio orgânico, né? E é o que vem provocar a febre reumática. Tá? Então, a causa do reumatismo, né? Um grande número de causas, esses podem ser degenerativos, inflamatórios, espondilite, tá? E pode ser também infecciosa. Tá? Os sintomas, dor, inchaço nas juntas, né? As juntas incham, né? Fraqueza, dor muscular, febre e dificuldade ao executar movimentos. Bem? Muitas vezes a pessoa tem ali uma osteoartrose e muitas vezes ela pensa que é apenas um desgaste e ela já está com um reumatismo, tá? Porque está inchando juntas. A diferença do inchaço, por exemplo, o tornozelo,
pessoas que têm o inchaço no tornozelo devido à disfunção renal, intestino ou fígado, tá? Também coração. Tá? Mas esse inchaço é um inchaço com febre. Você sente que febre, ele dói, ele está quente, tá? Esse inchaço na junta, tá bem? Tá? Bom, aqui a leucemia. Ela é uma doença que tem início nas nossas células tronco, lá na medula óssea. Lembra que eu falei lá antes que a parte esponjosa no centro do osso, nós temos a medula óssea. Tá? Então, ali, quando desequilibra, tá? As nossas células sanguíneas, por algum motivo, tá? As células começam a se deformar e vem aí a se formar a leucemia, que é um câncer, um tipo de câncer. Tá? E a leucemia são diversas leucemias, não é uma só, tá? São 4 as mais conhecidas, que eu não vou citar aqui. Tá? Importante é saber que tem a leucemia. Então, e elas prejudicam então a produção das células sanguíneas saudáveis, tá? Que diminui o seu número normal. Então, essas são depois tem outras doenças mais que eu não coloquei, tá? Tipo câncer de osso, a osteomielite, a osteomalácia, o raquitismo, tá? É uma forma de anemia, né? O mieloma múltiplo e outras. Então, são muitas doenças na questão óssea. Tá? Aqui eu tinha prometido que ia trazer as dosagens de vitamina D, a recomendada. Isto, aqui embaixo vocês podem ver que a fonte, tá? É do Arquivo Brasileiro de Endocrinologia Metabólica. Isso aqui faz parte da Associação Brasileira de Endocrinologia. Tá? Vocês veem as faixas etárias aqui. Tá? Quando eu falo, eu comentei outra vez na live anterior, que a gente falou da vitamina D, que a reposição normal, a pessoa saudável é 600 UIs. Tá? População de risco ou pessoas de risco é de 1.500 a 2.000 UIs. Tá bem? Então, apenas o idoso, numa reposição normal, está em torno de 800 UIs. Tá? Mas a de risco continua 1.500 a 2.000. Então, assim, quando o médico resolve dar aquelas dosagens de 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 UIs, é um risco que ele está correndo. Tá? Devido, muitas vezes, por você estar com baixo índice de vitamina D, tá? E tem uma certa necessidade. Só que aí entra um outro detalhe, tá? Que ninguém fala sobre isto. Vitamina D e o efeito colateral. Bem? Então, os primeiros sintomas de intoxicação, tá? Ou seja, excesso de vitamina D, é a perda de apetite, tá? Náuseas e vômitos, sede excessiva, quando você tem muita sede, tá? Aumento da micção, você vai muitas vezes ao banheiro urinar sem ter tomado muita água, tá? Fraqueza, você se sente mais fraco, tá? Fadiga, sente fadiga muito fácil, deveria ser ao contrário, tá? Porque a vitamina D está ligada ao raquitismo. Então, é necessária para melhorar do raquitismo. Tá? Mas se você sente fraquezas, tá? Então, sinal de que ela está em excesso no teu organismo, porque a vitamina D, quando você apanha o sol, você vai ao sol, naquele horário das 11 horas às 3 da tarde, 10 minutinhos, e você apanha o sol nas coxas, ou seja, do joelho até a ponta do fêmur, um calção, um bermuda, um shorts, um biquíni, 10 minutinhos de sol já é o suficiente. Tá? Você pode ver que o europeu ele está sempre de bermuda ou calção nas suas praças, apanhando o sol fim de semana, fim de tarde, sempre que eles podem. Essa vitamina D que você quer absorvida através do sol, que na verdade é um hormônio, né? O organismo consegue depositar. Então, ele consegue manter esse depósito por alguns dias. A suplementação, quando você faz, que é a correta, inclusive agora com a pandemia saiu publicações aí
que a suplementação correta deve ser em cápsulas, né? Não em gotas, o organismo não deposita. Você toma ela, o organismo elimina a sobra. Só que ele deixa o efeito colateral, como vocês estão vendo aqui, porque ela intoxica também. Né? Bom, então também, como claro, provoca aumento da micção, sede, fraqueza, vai te deixar estressado, mais nervoso. Então, se você está tomando alguma dose a mais de vitamina D, está sentindo esses sintomas, então busque discutir com o teu médico, né, ou o profissional que recomendou. Eu nunca trabalho, por mais baixo que seja o índice de vitamina D da pessoa, eu dou a suplementação, recomendo a suplementação e peço para apanhar sol. Mas a dosagem máxima que eu trabalho é a dosagem de 4.000, quando estritamente necessário. Senão é 2.000 UIs, como foi mostrado no gráfico. Por quê? Eu prefiro não correr riscos do efeito colateral. Dá uma dosagem, a pessoa, eu estou tomando e eu provoquei intoxicação no organismo. Então, eu prefiro que ela demore mais para absorver a vitamina D sem provocar uma intoxicação. Tá? E, claro, vem provocar também hipertensão arterial. Por que hipertensão arterial? Porque vai te provocar fraquezas, o próprio estresse, né, altera o sistema nervoso, e isso vem a fazer com que você tenha hipertensão nervosa, não a sódica. A sódica é aquela quando você come comida com sal, normal, que estaria normal o sódio, sal para pessoas, e para ti vai aumentar a tua pressão. Então, a pressão sódica. Diminuiu a quantidade de sal. Desculpa. Diminuiu a quantidade de sal na alimentação, a pressão se mantém, você toma o remedinho tranquilo. Já a hipertensão nervosa, ela é diferente. Por isso que muitas vezes o próprio médico da alopatia, o médico convencional aí, né, ele tem dificuldade muitas vezes de acertar o remédio para uma pessoa, porque para eles, hipertensão nervosa, a hipertensão arterial é uma só. Hipertensão arterial subiu a pressão para hipertensão arterial. Mas não, existem diversas hipertensão arterial. Como nós conversamos há poucos dias atrás também, não lembro se foi na live do sistema digestório, que nós falamos sobre a hipertensão da veia porta, que se dá no fígado. Tá? Muitas pessoas que eu atendo vão ao médico, tomam medicamento para hipertensão e, na verdade, não é hipertensão. Eu trato o fígado, tá? Resolvi o problema da hipertensão da pessoa. Tá? Ela vem de, eu consegui resolver, não estou mais tomando remédio para pressão. Claro, resolvemos o problema do fígado dela. Né? Tá? Então, assim, por que a hipertensão nervosa é hipertensão nervosa? Você fica nervoso e a pressão vai subir. Então, é hipertensão nervosa. Mesmo você tomando o medicamento. Você ficou ansioso, a pressão, para cima. Tá? E aqui vem algo muito importante que eu sempre falo, tá? Na questão do depósito cálcio, e que a vitamina D não é o que se fala, veja bem, não é o que se fala que é a principal fixador de cálcio nos ossos. Tá? Então, um dos efeitos colaterais, tá, é o cálcio pode se depositar no organismo, inclusive nos rins, os cálculos renais, tá? Bexiga, tá? Causando lesões permanentes, ou seja, irreversíveis. Pode levar para pulmão, como já tratei pessoas com calcificação em pulmão no tratamento de aterosporose, tá? Ou a hipercalcilemia, tá? Ou seja, depositou no músculo, depositou, você precisava de cálcio no joelho, acabou depositando ao lado, como muitas situações se vê em raio-x, está lá o depósito de cálcio ao lado, mas não foi para junto onde precisava para fazer a reposição. Tá? E assim, outros órgãos mais onde que ele vai depositar. Tá? Então, aqui eu uso um exemplo sempre, na questão da vitamina D, eu sempre cito aquela situação dos nórdicos, né? Quem esteve no seminário, no workshop, fim de semana comigo, também escutou isso. Aí eu sempre falo sobre isso, justamente para as pessoas se darem por conta. Tá? O que acontece no norte da Europa? Tá? Eles não têm sol todos os dias. É muito pouco sol. E com muitas vezes, quando aparece muito fraquinho, lá eles têm aquela neblina, parece que chamam-se de fog, se não me engano. Tá? Então, o que acontece? Baixo índice de vitamina D, hormônio D.
Tá, mas tem a suplementação. Tudo bem, mas a vitamina D, tá, foi descoberta para se fazer a suplementação em questão de 20 anos. Tá? Até então não se sabia da vitamina D. Tá bem? Você sabia que se conseguia uma reposição de uma vitamina através do sol, mas não tinha ainda. Tá? Bom, agora me justifique vocês, há 1000 anos atrás, aquele povo ser um povo, eu sempre digo assim, um povo forte, guerreiro, temido, tá? Os vikings, tá? Aquele povo lá do norte da Europa. Se pouco sol, quase sem sol, tá? Vamos pegar o exemplo aqui, lá o povo que vive lá no gelo, na Groenlândia, tá? Como é que eles viveram até hoje? Eles pegam muito pouco sol. Tem uma cidade no Canadá, eu não lembro o nome da cidade, ela fica em torno de 6 meses sem sol. Tá? É uma penumbra, escurece e penumbra. Tá? Não tem sol. Então, isso sempre foi. Como é que esse povo viveu? Como é que eles têm ossos? Muito bem. A vitamina D faz parte da massa do bolo. Um exemplo, você vai fazer um pão, que é um exemplo que eu sempre cito, você faz o pão, se você colocou a quantidade de açúcar, tá? Você vai ter um pão equilibrado, açúcar e sal, né? Bom, agora se você esqueceu de pôr açúcar, teu pão vai crescer tudo normal, só simplesmente vai ficar mais salgado. Se você esqueceu de pôr o sal e colocou açúcar, ele vai ficar doce, que é açúcar, né? Então, assim, essa é a vitamina D nos nossos ossos, com exceção do raquitismo e algumas outras doenças, tá? Que a vitamina D faz parte e é muito importante. Por exemplo, a depressão. Tá? As depressões, a grande parte delas não é só falta do lítio, é falta da vitamina D também. Tá? Como a gente viu aqui na questão do próprio Covid, que as pessoas que mais acometeu o vírus, na Europa, foram as pessoas que tinham baixo índice de vitamina D. Tá bem? Muito bem. Então, esse eu queria falar da vitamina D para vocês. Tá? A importância dela e o como também fala-se de que tem que tomar vitamina D para fixação de cálcio nos ossos. Não. Ela faz parte, mas não é a principal. Tá? Vamos lá, então, aqui. Como a live da Nutriessência, né? Vamos falar de tratamentos. O que nós vamos tratar? De que forma nós vamos tratar? Aqui eu estou apresentando diversos produtos para vocês. Tá? Vamos começar aqui com o Focin. Ele não tem nada a ver com os ossos, mas ele vai trabalhar a nossa imunidade, tá? Através via intestino, onde aqui nós vamos auxiliar no tratamento do lúpus. Vocês viram ali que o lúpus também é uma das doenças ósseas, né? Tá? Então, o lúpus, tá? A questão da própria imunidade, tá? A questão da absorção dos minerais via intestino, porque se o nosso intestino está equilibrado de bactérias, tá? Automaticamente o nosso organismo vai absorver de forma equilibrada os minerais. Tá? Então, o Focin, ele é considerado um probiótico. Tá bem? Bom, a questão do Provit. Tá? Ele vai trabalhar a nossa imunidade. Tá? Se eu tenho um câncer de osso, eu preciso trabalhar a minha imunidade. Tá? A própria leucemia, então o Provit ele é essencial, tá? Para trabalharmos a nossa imunidade. Nós temos que trabalhar como antibiótico natural para melhorar a nossa imunidade e assim vencermos a doença que vai ser tratada. Tá? Bom, o Nutracálio. O cálio é uma forma de potássio, tá? Com vitamina B12 nas câimbras. Então, quando você tem um consumo de sódio ou sódio desequilibrado, ou determinados alimentos, quando você toma suplementos de cálcio, principalmente os carbonatos de cálcio, tá? Eles vão competir com o potássio. Mas o principal desses ainda é o sódio, tá? Que vai competir com o potássio e vai eliminar o potássio. Tá? Determinados chás, determinados fitoterápicos, eles eliminam o potássio do organismo. Vou pegar um exemplo aqui, o alcaçuz. Quem gosta de balinha de alcaçuz, né?
tem aí aquelas balas de alcaçuz, tem alguns produtos que são à base de alcaçuz. Então, o alcaçuz, ele elimina o potássio do nosso organismo. Tá? Então, vejam como é importante essas observações. E o próprio sódio. Eu gosto da minha comida salgada, eu gosto de sentir o gosto de sal na comida. Então, o sódio também vai eliminar, através da função renal, a quantidade maior de potássio. Tá? Então, muitas vezes a pessoa, mas eu não tenho cãibra, mas está no desequilíbrio muscular, fadiga muscular, tá? Onde vem a fragilidade, o cansaço, tá? A flacidez muscular. Tá? Bom, o colágeno. O colágeno, porque os nossos ossos, tem aquela parte dos ossos em que a maior parte dele é colágeno. Então, muitas vezes, eu preciso de uma dose a mais de colágeno para auxiliar, tá? Para auxiliar a reposição. Mas ele não é o principal. Tá? Ele não é o principal, ele já faz parte da fórmula principal. Mas, muitas vezes, eu necessito, tá? de uma reposição melhor de colágeno. Até porque não é só para os ossos, para os músculos também. Então, o colágeno vitaminado com vitamina C, E, A e D, tá? Aqui ele está com a suplementação normal, bem? Então, nós vamos repor a quantidade de colágeno que os ossos precisam. Claro que os músculos e outros órgãos também vão se abastecer. Muito bem. O Sulux aqui. Tá? O Sulux é um sulfato de magnésio de, vamos dizer assim, de primeira qualidade, um sulfato nobre, tá bem? O sal de Epsom. Ele é o nosso melhor repositor de magnésio. Ou seja, eu sei que tem profissionais que trabalham com magnésio não sei o quê, magnésio de malato, magnésio... Aí criam lá, tem ali, são diversos tipos de magnésio. Muito bem. Mas eu fiz um exame para saber se eu tenho necessidade desse magnésio. Porque muitas vezes a forma, porque esses nomes se chamam de quelados. As pessoas dizem, mas eu quero um magnésio quelado. Tá, mas que forma de quelação? Um carbonato, um óxido, um bisglicinato, um dimalato? Tá? São tudo quelações. Tá? Então, depende do tipo da quelação, eu vou ter um efeito colateral também. Tá? É como no cálcio, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, o efeito dele, tá? Que é de absorção. Então, o Sulux, tá? Esse sulfato de magnésio, é o melhor repositor de magnésio que nós temos. Você tomando uma cápsula antes de dormir, uma de manhã, você está repondo a quantidade de magnésio que o organismo necessita de forma natural, sem nenhum efeito colateral. Tá? Então, você não precisa te preocupar com o efeito colateral. Tá, mas eu estou tomando de malato, que é bom para o músculo. Tudo bem. E o resto do organismo? Tá? O dimalato tem um detalhe, ele é muito bom para a função cardíaca. Se você tem vamos supor assim, a tua suplementação, a absorção de magnésio na tua alimentação é normal, ele pode vir a provocar efeito colateral. Muitas vezes aquilo que você está buscando para o teu coração, tá? Para melhorar batimentos cardíacos, tudo, ele pode vir a provocar efeitos colaterais. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Não adianta, porque é produto natural, a gente escuta as pessoas dizem, o senhor é naturalista. Não, eu sou naturopata. Tá? O naturopata clínico, ele trabalha com visão clínica científica. Aquilo que é comprovado, aquilo que é real, não são achismos. Tá? Então, hoje virou moda. Pessoas, mas eu sou isso, eu sou aquilo, recomenda porque o fulano falou, porque o Beltrano no vídeo dele comentou aquilo, porque, entendeu? Nós temos que observar também, além do efeito benéfico, o efeito colateral. Tá? A gente falou, tem nos grupos aí, onde eu passei a forma de preparar o feijão. Tá? Então tem pessoas, mas aquele ácido lá eu achei que era a parte benéfica do feijão. Tá? E não é a parte maléfica do feijão, ou seja, o que provoca má digestão, inchaço, gases, uma série de disfunções do nosso organismo. Tá? Então, assim, nós temos que observar muito, cuidarmos com o disque-disque. Temos que buscar lá o que é comprovado, o que realmente é legal. Como eu mostrei para vocês da vitamina D. Tá? Então, o Sulux é uma forma
de repor magnésio de forma natural, sem preocupações. O Tamer, ele é um produto, tá, com vitaminas, e uma das bases dele é uma cúrcuma indiana. Tá? Ah, mas açafrão da terra. Açafrão, gente, é uma planta, eu não lembro se ela é francesa ou espanhola agora, é o pistilho de um lírio. Tá? Aquele é açafrão. Então, eu chamo de açafrão da terra porque ele tem a mesma cor que aquele açafrão. Tá? Então, se você vai para a internet buscar açafrão, o que vai aparecer é aquele. Quando eu falar açafrão da terra, é a cúrcuma. Mas é a brasileira aqui. Tá? Essa cúrcuma é a cúrcuma que vem da Índia. Ela é indiana. Por quê? Porque lá, você vai buscar nas publicações científicas. Então, toda publicação científica, de onde foi a cúrcuma que eles buscaram para estudar? Índia. Por que da Índia? Porque é lá que se produz a cúrcuma legítima. Ela está no solo dela, o habitat dela, entendeu? A temperatura, a umidade, o hemisfério norte, né? Nós temos, eu planto aqui no meu solo, no meu terreno da minha casa. Não é o mesmo. O que muda? Leveduras, fungos e bactérias. Tá? O simples fato de mudar um tipo de fungo no solo mudou o teu alimento. Já não se sabe mais o que ele é. O que ele vai fazer de bem para o organismo. Então, o Tamer, assim, a cúrcuma que nós temos, inclusive, como anti-inflamatória, né? A gente busca muito. Ela entra também no tratamento de câncer, tá? E no alívio de dores, onde ela entra no composto no tratamento para fibromialgia, artrite, artrose, tá? Como anti-inflamatória, porque ela consegue, essa cúrcuma, ela consegue reconstruir, ou seja, refazer os neurônios novamente. Tá? E vamos para o nosso principal, nosso artista principal aqui, tá? Que é o calciolito D. É uma fórmula, vocês podem ver, está escrito em cima aqui, dá para ver. É uma fórmula que eu patenteei ela. É uma fórmula equilibrada. Litotânio calcário, tá? É um litotânio especial. Tá? De início, eu trabalhei com alguns tipos de litotânio, até chegar nesse tipo de litotânio. Porque litotânio tem muitos. Agora, o litotânio mesmo, que é o que precisa, são poucos. Tá? Existem muitas cápsulas de litotânio por aí. Mas o que vão fazer para o teu organismo, eu não sei. Tá? Inclusive, tem litotânio aí que é de uso animal. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com quem está, tá? Adquirindo, qual a cápsula, de quem está fornecendo. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, eu patenteei a fórmula, porque depois de muitos estudos, tá? Eu consegui equilibrar aquilo que eu queria, ou seja, o tipo de litotânio, tá? Tem segredos industriais, né, que eu não vou estar falando aqui para não... Tá bem? E ele tem colágeno e magnésio. Vocês vão olhar lá, bisglicinato de magnésio. Não é carbonato, não é óxido, não, é bisglicinato. Tá? Por quê? Porque é uma forma de magnésio, tá? Que nesse composto ele é melhor absorvido. Tá bem? Eu já aqui não uso o Epsom, que está no Sulux. É um outro, porque junto com o litotânio e junto com o colágeno, aí ele passa a ser melhor absorvido e tem um resultado melhor. Tá bem? Então, assim, e ele tem vitamina D. Além, tem a suplementação, né, dentro da reposição normal, 600 Luiz, porque ele tem a vitamina D natural. Tá bem? Então, através da alga marinha. Lembra que eu falei lá de que os ossos também têm a necessidade de aminoácidos. Muito bem, este litotânio, tá? Além de ele ser rico em todos os minerais necessários, tá, para o nosso organismo, ele também contém aminoácidos. Até aqui não ficou, eu havia passado, tá? E acabou não entrando no slide, me passou aqui os minerais, os minerais traços, os compostos, quer dizer, os tipos de minerais, tá, principais. Então, acabou ficando fora aqui do meu slide. Mas eu vou passar para quando o Zéias for fazer
a gravação, né? Eu vou passar para ele por já nos slides aqui, para quem for salvar. Tá bem? Os tipos de minerais. Então, o litotânio, ele contém todos os minerais naturais. Tá? Segundo a tabela periódica, são em torno de 74 minerais. Ele contém todos. Tá? Os macro, micros e elementos traços, tá? Que são os minerais. Isso não sou eu que falo. Isso quem fala é uma análise feita num laboratório eu não sei muito bem inglês, tá? Em Salt Lake City, parece que é assim que se pronuncia aquela cidade, na cidade dos Estados Unidos, onde esse laboratório é referência mundial em análises. Então, a empresa que eu busco o litotânio, eles fazem análise lá, até porque a produção deles é 99% vai para a Alemanha, a exportação, tá? Não fica só no Brasil. No Brasil são poucas empresas. Sou eu, a nossa empresa, a Nutriessência, que trabalha, tá? E uma outra empresa que ela produz o litotânio aqui, tá? E é exportado. É muito pouco vendido no Brasil. E eles não fazem terceirização também. Tá? É a venda deles e fazem a exportação. Tá bem? Então, eu trabalho muito em cima do calciolito. Por quê? Ele é o nosso principal. Nós vamos remineralizar todo o nosso organismo. Vocês viram lá que o osso é o depósito dos minerais. Se eu tenho baixo índice de minerais, eu começo a adoecer. Não só dos ossos, todo o meu organismo começa a adoecer, tá? Principalmente dos ossos. Tá? Então, o desequilíbrio mineral é que provoca a doença. Lembra que eu falei recém lá da questão do potássio. Tá? Então, o potássio ele não está só lá naquela questão renal, ele está nos ossos também. Se ele está desequilibrado nos ossos, a nossa célula sanguínea também está desequilibrada. Tá? Beleza? Então, assim, para entender mais ou menos sobre os produtos, tá? E claro, dentro de cada desequilíbrio, cada desarmonia, né, ou seja, cada doença, tem um tratamento recomendado. Mas o principal, em que entra em todas as situações, e todas as pessoas deveriam estar tomando, tá? Desde aí dos seus 10, 12 anos de idade e acima, tá? O calciolito. Quem toma calciolito de 1 a 2 cápsulas ao dia, quer dizer, criança pode tomar 1, ou já adulto toma 2, tá? Dificilmente vai adoecer. Tá? Até porque eu já estou finalizando um artigo científico, tá? Onde eu vou caracterizar, onde eu vou mostrar as deficiências minerais no solo, não só por trabalho meu, mas ele é um trabalho, tá? De diversos profissionais. São teses de mestrado, de doutorado, pesquisas, inclusive a publicação do próprio congresso, a preocupação da deficiência mineral do solo. Tá? Então, o calciolito ele passa a ser necessário como auxiliar, ou seja, o principal, em todas as nossas doenças. Tá bem? Então, assim, Oséias, terminou aqui. Tá? Acho que podemos abrir para perguntas, né? Se alguém tem perguntas para fazer. Show de bola, doutor Milton. Show de bola, bem apresentado aí. Agora eu vou abrir para as perguntas, então. Deixa eu só terminar aqui a gravação, então. Deixa eu